Quando Deus, ou quando Daniel ficou sabendo que os magos e todos destes falsos profetas da falsa religião não podiam realmente dar a resposta adequada ao rei, porque não podiam revelar o sonho que ele teve. Então Daniel foi a Deus, consultou a Deus, e Deus deu a ele a resposta e falou a ele o sonho. Então, em Daniel capítulo 2, leamos aqui o sonho que o rei viu. E de fato eu tenho aqui um esboço que vai mostrar aquele sonho. De fato eu vou cobrir aqui um pouquinho a interpretação para ver apenas o sonho que ele teve. E vou ler aqui e pode ir olhando para ver como está o sonho. Então, começando em versículo 19, então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Então ele foi na presença do rei. E ele falou, em versículo 31, tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor. Estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, e as pernas de ferro, e os pés em parte de ferro, em parte de barro. Então este é o sonho que ele tinha. Mas ele viu uma outra coisa no sonho. Então ele disse em versículo 34, estavas olhando quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então aqui nós vamos ver o sonho. Agora ele fala mais tarde o que acontece a esta pedra. Diz que a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Então ele passou a falar sobre a interpretação deste sonho. Então o rei Nabucodonosor ficou bem convencido, porque ele bem sabia que este foi o sonho mesmo que ele teve. E agora Daniel, pelo poder, pelo milagre de Deus, pela revelação divina, então falou a ele exatamente o que foi o sonho. Mas agora Daniel precisava interpretar o sonho. Daí nós vamos passar para esta outra parte para ver a interpretação deste sonho. O que nós temos neste sonho é a predição dos 4 impérios mundiais e a predição do reino de nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, leiamos a interpretação. Primeiro, em versículo 37, diz: tu, ó rei, rei de reis, aqui ele está falando ao rei Nabucodonosor, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, e cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves dos céus, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então aqui nós temos a identificação inspirada de Daniel. Ele falou que esta cabeça de ouro é o rei babilônico, e nós vamos ver que realmente o rei Nabucodonosor representou o reino inteiro, o império todo, porque nós vamos ver que as outras partes da estátua são impérios diferentes, reinos diferentes. Mas aqui já sabemos, deixamos a Bíblia interpretar a si mesmo. A Bíblia diz que esta cabeça de ouro é tu, o rei Nabucodonosor. Então, em versículo 39, nós vemos também uma interpretação. Depois de ti se levantará outro reino inferior a teu.
Então isto já mostra que aqui, que esta parte da estátua que é de prata, que esta parte representa um segundo reino. E este segundo reino é inferior ao reino de ouro, como o ouro é mais caro do que a prata e mais preciosa do que a prata. A prata representa um reino inferior ao de Babilônia. Mas qual é? Eu tenho aqui escrito Medo-Pérsia, mas vejamos em Daniel capítulo 5, onde nós encontramos até o nome deste segundo império nomeado na própria Bíblia. Então, em Daniel capítulo 5, lembra-se aquela escritura na parede? Belsazar era o último rei babilônico, e aquela noite ele foi pesado na balança e foi achado em falta. E assim, aquela noite foi tirado o domínio dele, e a Bíblia diz em Daniel capítulo 5, versículo 31, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Então, aqui veio o estabelecimento do Medo Persa, o Império Medo-Persa, o Império de Medo-Pérsia. Então, que realmente havia uma combinação de Média e da Pérsia, podemos bem ver aqui em capítulo 6. Lembra-se quando Daniel foi lançado na cova dos leões, por causa daquele decreto? Então,